Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor, graça e paz a você e a sua família, que Deus em Cristo possa vos abençoar. Sou eu, seu amigo, pastor Adilson. Eu vim aqui nesta noite trazer mais uma palavra para você, uma palavra de bênção para a sua vida. Quero falar para você que existe recompensa para o seu trabalho. Pastor, eu não sou visto na minha igreja, meu pastor não me vê, o presbítero não me vê, o apóstolo não me vê, a bispa não me vê. Meu amigo, mas Deus está te vendo. Podemos falar assim que existe pessoa com muita síndrome de vitimismo, mas eu quero satirizar talvez a sua palavra. Você quer ser visto? Vire um quadro. Você quer ser lembrado? Mude de cidade, mude de estado, mude de país. Talvez você seja lembrado ou visto de uma forma positiva ou negativa. Só depende do que você escolheu para você. Eu quero falar hoje sobre uma matriarca chamada Raquel. Isso, Raquel, aquela moça que ela era apaixonada para ter filhos, ela chegou a ficar louca, ela falava assim, olha, louca é um termo, tá? Termo singular, não significa que ela estava louca. É assim, mas o desejo, a obsessão dela em ter filhos. Ela chegou para Jacó e falou assim, Jacó, ou você me dá filho, ou eu morro. Jacó olhou para ela e falou assim, olha, acaso sou eu para te dar filhos? Dentro dessa obsessão dela de ter filhos, você veio que ela veio a falecer. Quando ela deu à luz ao seu segundo filho, chamado Benjamim, que ela queria chamar de Benoni, ou seja, filho da minha amargura, Jacó que trocou o nome do menino. E é interessante que Jeremias, no termo que eu vou ler com você nesta noite, no texto que eu vou ler com você, ele traz Raquel à vida novamente de um jeito simbológico, de um jeito tipológico. Por que isso daí? Para mostrar que Deus ele não se esquece das promessas. Deus te prometeu algo, vai se cumprir. Ah, pastor, não se cumpriu até hoje. Vai se cumprir na vida do teu filho, da tua filha, do teu neto, da tua bisneta, do teu tataraneto, da tataraneta. Assim, existem promessas que são para nós. Existem promessas que são para a nossa posteridade, são promessas que não são feitas para nós vivenciarmos em vida, mas promessas para que nós venhamos a usufruir, ou seja, nós não, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, venham usufruir das promessas de Deus. Eu quero ler um texto com você nessa noite, Jeremias 31, versículo 15. Diz assim, olha, assim diz o Senhor, foi ouvida uma voz em Ramá, lamentação e choro amargo. Raquel chora pelos seus filhos, recusando-se a ser consolada, porque eles já não existem. Assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro e os teus olhos das lágrimas, porque há galardão para o teu trabalho, diz o Senhor, pois eles voltarão da terra do inimigo. E há esperança para o teu futuro, diz o Senhor, porque os teus filhos voltarão para os seus próprios termos. Quando nós olhamos essa mensagem, essa profecia, temos que entender que Raquel já estava morta há centenas de anos. Aí Deus, pela sua infinita misericórdia, ele traz de volta a memória de Raquel, através de Jeremias, usando Jeremias para lembrar de Raquel. Vamos lá, vamos entender. É assim, houve-se uma grande voz de choro em Ramá. Quem era Ramá? O que era Ramá? Ramá era o mesmo local onde o exército tinha sido derrotado. Ramá significava Ramote de Gileade, onde o exército do povo de Deus tinha sido derrotado. Dali eles foram apinhados. A palavra apinhada significa que eles foram juntados, amontoados e levados cativos a mais de 900 quilômetros para a Babilônia. Imaginem vocês, mais ou menos, alguns eruditos chegam a falar, alguns teólogos, há quase 3 meses andando no deserto. É interessante, mais uma vez, ressaltar que Raquel, ela já estava morta, mas aqui simbolizando uma matriarca, uma mãe que chora pelo seu filho, ela estava chorando e não queria ser mais consolada. Você já entrou num estado de choque, num estado que aconteceu alguma coisa grave na sua vida e você não quer ser mais consolado, né? Essa palavra também é se cumprida em Mateus, quando fala que Herodes mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Ou seja, Raquel vinha chorar os seus filhos mais uma vez. Mas existe também outra palavra também que nós falaremos no sentido histórico. No sentido espiritual, Deus quer falar assim, olha, reprime a tua voz de choro. Há esperança para o teu trabalho.
no sentido material, quando fala assim, os seus filhos voltarão à terra. Em 70 depois de Cristo, o general romano Tito, ele invadiu Jerusalém, tomou Jerusalém de assalto, tocou fogo no templo, matou centenas e milhares de pessoas e o povo foi disperso. Houve uma diáspora, houve uma grande dispersão. Aí Deus, ele, na sua infinita misericórdia, mesmo o povo rebelde em 70 depois de Cristo, Deus usou da sua misericórdia para proteger o povo judeu. Aí nós vemos que o povo foi espalhado por todo o mundo, por todos os cantos da terra. O próprio Cristo já tinha falado sobre isso, que não ficaria pedra sobre pedra. Mas preste bem atenção, durante milhares de anos o povo andou errante, mais uma vez. É duro quando você perde a sua identidade. O que você é? Judeu? Você tem pátria? Não, nós não temos pátria. A nossa pátria Sião ficou para o passado, ficou a uma longa história no passado. Mais interessante ainda é que durante muitos anos os judeus foram culpados pela morte de Cristo, segundo a igreja romana, segundo a cultura daquela época. Eles foram culpados pela morte de Jesus. Vejamos bem, a peste negra veio sobre a terra. Quem foram os culpados? Os judeus, né? Tinha que culpar alguém. Os judeus foram culpados. Aí mataram centenas de judeus por causa da peste negra. Vamos matar os judeus porque a peste negra vai acabar. Mataram um monte de judeu e não resolveu. No século XIX, olha só a promessa de Deus. E os seus filhos voltarão à terra. No século XIX, um jornalista chamado Benjamin, de ascendência judaica, ele começou a fazer assim, olha, vamos fazer um movimento sionista, vamos trazer o povo de volta à terra. E começou a voltar à terra, a povoar a terra novamente. Meus irmãos, é interessante que a Palestina, antes do retorno do povo judeu à Palestina, aquilo não dava mais fruto, era um deserto seco, mas existia uma promessa que quando o povo saísse, a terra pararia de dar o seu fruto, e quando voltasse, voltaria a dar o seu fruto. Voltaram à terra, a terra começou a dar frutos. Veio a Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, 6 milhões de judeus foram mortos nos guetos de Varsóvia, já falei, nos campos de concentração, Auschwitz, Birkenau e Dachau. Imagine vocês, Adolf Hitler mandava matar um monte de judeus em campos de extermínio, em câmeras de gás, eram fuzilados, mas é assim, eles estavam de volta à terra. Mas calma aí, existe mais promessas de Deus. Em 1948, no Tribunal de Nuremberg, o mesmo Tribunal de Nuremberg julgou os nazistas, condenou os nazistas pela morte de crimes de guerra, não só de judeus, mas crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Aí foi fundado também, em 1948, o Estado Judeu na Palestina. Calma, gente, não terminou ainda. As promessas de Deus a Raquel não tinha terminado ainda. Olha, Raquel, os seus filhos voltarão à terra, aos seus termos. Ok. O que aconteceu? Veio a Guerra dos 6 Dias, veio a Guerra do Yom Kippur, General Moshe Dayan, ele venceu uma grande batalha e reconquistou Jerusalém, uma parte de Jerusalém que estava na mão dos palestinos. Aí o que acontece? Os termos de Jerusalém, os termos que pertenciam ao povo judeu, foi devolvido por herança foi devolvido aos povos judeus. Aí resultado dessa guerra, Israel toma as colinas de Golã da Síria, combate ao Egito, combate à Síria, combate ao Iraque. É interessante que até cubanos da América do Caribe estavam lá na Guerra dos 6 Dias. É interessante, né? Mas Deus sempre protegeu a Israel. Quem é Israel hoje? Israel hoje é um país soberano. É um dos 10 países mais poderosos do mundo. Nem durante a Guerra Fria, quando existia a grande Guerra Fria entre Estados Unidos e a antiga União Soviética, os soviéticos se meteram a besta com Israel. Israel hoje tem um dos melhores tanques de guerra do mundo, chamado Merkava, ou significa carruagem. É um dos melhores dos melhores pilotos de aviação de guerra do mundo, são israelenses. É um povo rico, abençoado, porque Deus prometeu a Raquel: seus filhos voltarão aos seus
Temos. E foi se cumprido em 1948. Vamos lá. Quero falar com você também sobre a parte espiritual. Falando no contexto material, eu quero falar da parte espiritual com você. Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada. Desculpe. Ela estava no estado de choque, ela estava no estado estava no estado deplorável. Qual é a mãe que quer ver o seu filho ser morto ou ser levado preso? Eu estou falando para mães também que têm filhos presos. É triste a história. Você não criou um filho para sofrer, você não criou um filho para ser morto. Mas existe esperança ainda para você, existe esperança. Deus, ele quer te dar esperança nessa noite. Olha, preste bem atenção. Raquel chora os seus filhos e não quer ser consolada porque seus filhos foram levados cativos. Aí no versículo 16 diz assim: assim diz o Senhor, reprime a tua voz de choro. Preste bem atenção. Reprimir a voz de choro significa para de chorar. Para de chorar, para de chorar. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, toda prova ela tem começo, meio e fim. Nenhuma prova vai durar para sempre. Nenhuma prova vai durar para sempre. Melhor ainda dizendo, olha, Deus está falando para você assim, olha, para de chorar. Eu estou entrando com providência. Eu estou entrando com providência forte na sua vida. Aí no versículo 16 ainda assim, reprime a tua voz de choro e a lágrima dos teus olhos. Ele está falando assim, olha, pega um lenço, para pensar, eu sou o teu Deus. Melhor dizendo ainda, como você enxerga um avião? Quando você vê o avião de longe, ele é pequeno, né? Se você faz um dedo assim, você consegue tampá-lo, não é isso? O avião está longe, você pensa que ele é pequeno. Mas quando você vê ele pousado no aeroporto, que tamanho que ele é? Quando você vê aqueles Boeing gigantes, são imensos, né? Você jamais imaginaria que aquele avião tão pequeno no ar, no céu, seria tão grande em terra. A mesma coisa é Deus. Quando você está longe de Deus, você enxerga ele pequeno. Mas quando você está perto de Deus, parece que você vira um gigante. Ninguém pode domar você, ninguém pode barrar você. Você é um vencedor porque você tem Deus perto de você. E o seu Deus, em vez de pequeno, agora ele é grande, porque você se aproximou de Deus. Melhor ainda, aí Deus falando para Raquel ainda, reprima as tuas lágrimas, a tua voz do choro, porque há galardão para o teu trabalho. Quando fala em trabalho, você vê que há recompensa só para quem trabalha. Só para quem trabalha. Só para quem trabalha. Ah, pastor, eu não tenho espaço. Eu acho, na minha concepção, eu vejo pessoas falando assim, eu não sou convidado para pregar. Meu irmão, não queira aparecer. Existem as praças, existem as ruas, existe o círculo de oração. Sabe aquele círculo de oração que você nunca foi? Você vai ter uma oportunidade para pregar lá, vai lá uma tarde ou uma manhã na tua igreja, no círculo de oração, vai lá. Eu fico perplexo quando eu vejo pregadores postando agenda aberta. Quem está empenhado na obra de Deus, não existe agenda aberta. Existe uma agenda com compromisso nos hospitais, nas ruas, nas praças, nas penitenciárias. Então, meu irmão, a sua agenda está cheia o dia inteiro. Ah, entendi. Você quer um local para você pregar, sua agenda está aberta. Vá no círculo de oração, prestigie a sua igreja. Vá no círculo de oração, que seja tarde, à noite, não sei como é o círculo de oração da sua igreja. Vá lá, visite. Vá no culto de oração. Talvez o seu pastor dê uma oportunidade para você trazer uma saudação. Ah, não, você quer um culto de domingo. Parabéns. Parabéns. O que você quer, todo mundo quer. Mas voltando a Raquel ainda. Aí Deus fala assim, reprime a tua voz de choro, seca a lágrima nos teus olhos, porque há recompensa para o teu trabalho. Está falando que Raquel, apesar de estar chorando, ela estava trabalhando de forma contínua. Você precisa trabalhar na obra de Deus. Você precisa parar de criticar. Desculpe, mais uma vez. Vamos lá.
Quando se fala assim, olha, pastor, eu não consigo mais trabalhar dentro da minha igreja, eu não vislumbro mais, algo está errado, algo está errado. Outro grande exemplo, precisamos parar de ser críticos. Vamos lá, não existe medalha para crítico, existe medalha para campeões. Na Olimpíada de Atenas, olha só que legal, acho que foi o Vanderlei que estava correndo, ele estava em primeiro lugar, ele ia ganhar aquela maratona. Viu um camarada, abraçou ele e ele se desvencilhou da pessoa, alguém ajudou ele a se desvencilhar daquele cidadão e ele continuou correndo. A carreira que estava proposta a ele, o que ele objetivava era vencer a maratona. Mas por incrível que pareça, ele chegou em terceiro lugar. Quem lembra de quem ganhou aquela maratona? Quem lembra de quem chegou em segundo lugar? Eu não me recordo, não sei, sinceramente eu não sei. Mas eu lembro quem chegou em terceiro, aquele camarada que insistiu em ganhar. Não existe medalha para críticos. Você já viu, vamos usar pessoas, George Washington, primeiro presidente americano. Você já viu o busto de alguém, fala assim, o busto daquela pessoa em bronze, fala assim, esse aqui criticou George Washington, ou alguma medalha de honra ou mérito a crítico? Para crítico não sobra nada, para crítico só sobra coisas de formas negativas. Você não é crítico, você é servo e serva de Deus. Vá em frente, siga em frente. As pessoas estão no caminho para te atrapalhar, mas o apóstolo Paulo ele é bem específico quando ele fala assim, olha, eu estou crucificado com Cristo. Sabe o que ele quer falar? Ele falava assim, eu estou morto com Cristo, eu morri na cruz. Eu morri na cruz do Calvário com Cristo. Porque não existe uma pessoa que foi crucificada, a não ser, lógico, Jesus, que esteja viva até os dias atuais. Jesus Cristo é a primícia entre os mortos. Paulo estava falando assim, eu vou até o fim. Eu vou até o fim. E Raquel, Deus prometendo para Raquel, ainda há esperança para o teu trabalho, diz o Senhor. Os teus filhos voltarão à terra, aos termos da terra. Trazendo na parte espiritual ainda significa, olha, Deus quer te recompensar. Deus quer te abençoar. Para de chorar pelos cantos. Para de chorar na internet, no Facebook. Para de chorar no Instagram. Para de expor a sua vida. Para de expor. Deus ele manda te falar nessa noite com toda a autoridade de Deus. Existe esperança para o teu trabalho, diz o Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Que Deus em Cristo te abençoe. Essa semana retornaremos com mais uma mensagem edificante para a sua vida. Amém? Um abraço. Tenha uma boa noite em nome de Jesus.